Senhor, vamos nos colocar de pé. Será que você já chegou nesse tempo de querer só Jesus em primeiro lugar? Será que você já chegou nesse momento de dizer para o Senhor que você quer Ele, que você precisa dEle, que você ama Ele? Porque é Ele que nós precisamos querer em primeiro lugar, irmãos. Aleluia. E a palavra dessa noite está em Lucas, capítulo 18. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Uma palavra conhecida, né, irmãos? Mas foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. A parábola do juiz iníquo. Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Quando o Senhor voltar, será que Ele vai achar fé na terra? Será que Ele vai te encontrar ainda louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor? Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado porque chegamos aqui. Pai querido, Pai amado, abençoa essa noite, como já foi orado aqui, meu Deus e meu Pai. Visita nessa hora as famílias, os casais, os filhos, meu Deus e meu Pai. Esse culto tem sido, meu Deus e meu Pai, em prol de famílias e casais. E eu te peço nessa hora, meu Deus e meu Pai, visita, meu Senhor da glória, toda a família da face da terra, todos os casais. Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia, continua guardando as famílias, os casais, os filhos, continua manifestando a sua graça e a sua glória. Abençoe, Senhor, aquelas famílias que estão se formando também, que possam ser famílias, meu Deus e meu Pai, que coloquem o Senhor no centro, meu Deus e meu Pai, que coloquem o Senhor em primeiro lugar. Meu Deus, eu te peço nessa hora que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco através da tua palavra. Move as águas, meu Deus e meu Pai, nessa noite, mais uma vez, a nosso favor, a favor de cada família, a favor, meu Deus e meu Pai, de cada casal, a favor de cada parentela, meu Deus e meu Pai. Eu te peço nessa noite, mais uma vez, continue nos abençoando, nos guardando, nos colocando de pé, nos motivando, meu Deus e meu Pai, para que possamos exercer a nossa fé, para que possamos continuar louvando e glorificando o teu santo nome. Vai sondando cada coração, vai abençoando cada necessidade, porque o culto é para ti, Senhor. Nós viemos aqui te louvar, te adorar, glorificar o teu santo nome, mas também temos necessidades e colocamos todas elas na palma das tuas mãos. Eu te peço, Senhor, continua abençoando, meu Deus e meu Pai, cada vida que tem estado aqui glorificando o teu santo nome. Abençoe, meu Deus e meu Pai, essa obra, dê crescimento, abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, que possamos, meu Deus e meu Pai, continuar te adorando, te louvando, que possamos, meu Deus e meu Pai, a todo dia querer o Senhor, a tua presença, querer um relacionamento, querer uma intimidade. Senhor, toma essa noite, Senhor, manda uma palavra, meu Deus e meu Pai, a cada coração, a cada necessidade
necessidade. O Senhor é um Deus poderoso que pode ir, que pode enviar, meu Deus e meu Pai, a tua voz de autoridade a qualquer lugar. Senhor, continua abençoando, abre portas, meu Deus e meu Pai, para os teus filhos, continua manifestando a sua graça, a sua glória. Nós rendemos graças a Ti, Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Aqui fala de uma viúva e de um juiz. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, uma vida sem oração, a gente não vai conseguir exercitar a nossa fé. Porque é a oração que vai mover o coração de Deus. É a oração que vai fazer com que a gente não desanime. É a oração que vai fazer com que a gente se posicione, com que a gente se levante. Porque aqui a gente vê uma mulher que ela tinha uma necessidade. Lucas, apaga um pouco, que está muito claro. A luz, apaga um pouco, a luz está muito clara. Amém? Essa viúva aqui, ela tinha uma necessidade. E o interessante dessa viúva aqui, que a palavra vai dizer que esse juiz, que esse homem, ele não temia a Deus, porque fala logo que ele não temia a Deus. E nem respeitava homens, porque ele era juiz. Ele era uma autoridade. E essa viúva, ela dependia que esse juiz julgasse a causa dela. Mas a gente vê esse juiz desdenhando dela, fazendo pouco caso dela, e ela tinha uma necessidade. Mas nós vemos também que essa mulher, essa viúva, ela não tinha ninguém influente. Ela não conhecia ninguém que tivesse posse, que fosse influente, que pudesse ajudar. Mas ela precisava que esse juiz olhasse em favor dela, julgasse a causa dela, a necessidade dela. Ela tinha uma necessidade, e todos nós que estamos aqui, nós temos uma necessidade, e nós precisamos não do juiz humano, mas do juiz por excelência. E esse juiz por excelência, ele pode julgar a nossa causa, ele pode fazer justiça, ele continua fazendo justiça em favor da igreja dele, em favor dos servos dele, em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que adoram, daqueles que o louvam. E essa mulher, ela tinha uma necessidade, e ela ia no juiz, e o juiz não querendo atender, e ela voltava. Eu acredito que ela orava e ia lá no juiz, ela orava e ia lá no juiz. Irmãos, graças a Deus, nós temos um juiz por excelência. Nós temos um juiz que não é influente só terreno, não. Nós temos um juiz por excelência que ele tem autoridade no céu, na terra e no inferno. E graças a Deus porque temos esse juiz. E graças a Deus que a gente não conta com influência nenhuma. Nós contamos primeiramente com o Senhor. Porque hoje nós entendemos que até que a gente conheça alguém influente, primeiro nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus fale, vai até essa pessoa, fale com essa pessoa, peça ajuda a essa pessoa. Mas pode acontecer também de você orar, o Senhor falou, não vá. Não vá, porque sou eu quem vou fazer, sou eu quem vou manifestar o meu milagre, sou eu quem vou fazer a obra. E às vezes a gente não entende, a gente se entristece. A gente acha que o Senhor está contra cada um de nós, não. Tem situações, irmãos, que o Senhor vai endurecer corações. Tem situações que a gente vai achar que a pessoa nos esqueceu. Tem situações que a gente vai pensar que a pessoa não está nem aí. E na maioria das vezes é o próprio Senhor trabalhando a nosso favor, para que quando a justiça aconteça, o nome dele seja glorificado. A honra tem que ser para o Senhor, a glória tem que ser para o Senhor. E às vezes tem pessoas que Deus toca para fazer aquilo que tem que ser feito, mas fica falando, foi por causa de mim, foi eu que fiz. E a gente sabe que não é isso que acontece. E essa mulher aqui está falando de orar sem cessar. E essa mulher, essa viúva, ela orou. Porque o Senhor fala da parábola, dando essa mulher como exemplo. Então nós entendemos que essa mulher, ainda que aquele juiz não temesse ninguém, ainda que aquele juiz não ligasse para a causa dela, ainda que esse juiz pudesse estar desdenhando dela, porque a gente vê dentro
buscar socorro. Quem ela poderia falar para que chegasse até esse homem que não tinha temor a ninguém, que não respeitava homem nenhum? A quem ela ia pedir ajuda para que pudesse falar com esse homem, para olhar em favor dessa viúva? Ela não tinha um homem, mas ela tinha Deus. Ela orava. E o que o Senhor está falando nessa noite, irmãos? Precisamos continuar em oração. Precisamos continuar buscando esse Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto Ele está perto, como diz a palavra. Eu não sei se você está desfalecendo, eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você está triste porque alguém não está te dando a atenção que você queria, ou não está preocupado com aquilo que você esteja vivendo. O importante é você ter certeza que tem um Deus poderoso e fiel, que você pode continuar orando para Ele, pedindo a Ele. Porque essa mulher, ela foi várias vezes na presença do juiz. Até que o juiz falou: eu vou ter que resolver essa situação, senão ela não vai parar de me importunar. Mas não era o juiz falando porque ele era bonzinho, porque agora ele enxergou aquela mulher, porque agora ele vê a necessidade. Não, foi o próprio Deus, através da oração dessa viúva. Por isso que é necessário, irmãos, a oração. Porque aqui a gente vê que se você não for, se você não tiver hábito, se você não tiver costume, você não vai ter fé. Qualquer situação que vier vai te abalar, vai te desanimar, vai calar os teus lábios. Então nós precisamos estar em oração, porque a oração é que vai fazer com que você se relacione, com que você tenha intimidade, com que você não fique dependendo do homem, esperando algo do homem, não. Primeiramente do Senhor, primeiramente do Deus vivo, depois o homem, se o Senhor tiver que tocar naquele coração, se o Senhor tiver que falar com aquela vida, não, vai e abençoa, porque quando Ele manda, todos têm que obedecer. E a oração, a posição daquela mulher, a fé que ela tinha, fé de estar orando. Ela sabia que era a oração que ia mover aquele coração. Ela sabia que era a oração que ia quebrar aquele coração duro. Ela sabia que era a oração que ia fazer com que aquele homem mudasse, fosse transformado para ouvir, para julgar a causa daquela mulher. Então o Senhor está falando nessa noite: ore, busque esse Senhor, continue na tua oração, não desanime, não desfaleça, pede força, pede graça, pede a bênção de Deus sobre a tua vida. Muitas das vezes desanimamos porque ficamos na dependência do homem, confiamos no homem, esperando do homem e deixamos de confiar e esperar nesse Senhor. E ela não, a gente vê aqui, ainda que ela pudesse ir de encontro àquele homem e receber o não, ela não deixou de ir. Eu acredito, conjecturando, que ela orava, esperava o momento certo do Senhor falar: vá até a Ele, se apresente para Ele, deixa Ele te ver. E quantas das vezes, quando o Senhor estava me dando essa palavra, às vezes nós estamos vivendo algumas situações e as pessoas acham que a gente está fragilizado. E as pessoas acham: quem é ele, quem é ela? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E hoje nós sabemos que tem um Deus trabalhando a nosso favor. Hoje nós temos um Senhor que nós podemos nos relacionar e ter certeza que no tempo certo Ele é poderoso para nos dar vitória, que no tempo certo Ele é poderoso para fazer justiça, que no tempo certo Ele é poderoso para operar o milagre a qual desejamos, a qual temos pedido, a qual temos colocado na mão dEle. Mas é tão difícil às vezes, porque no nosso dia a dia acontece tudo. Se você não tiver um horário, se você não tiver tempo, se você não se organizar, você nunca vai conseguir fazer um devocional com o Senhor. Você não vai orar.
Claro que você pode orar no teu trabalho, você pode orar no banheiro, você pode orar onde você quiser. Mas a gente precisa ter o hábito de ter um momento, de ter um lugar dentro da nossa casa reservado para passarmos um tempo com o Senhor. Para conversar com Ele, falar com Ele. E geralmente quando a gente começa a conversar, a gente só pede. Mas a gente precisa também ter um hábito de parar um momento e querer ouvir aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Porque esse Deus, Ele é vivo. Ele fala, irmãos. Ele fala, Ele ouve, Ele vê. Só que às vezes a gente só quer falar e nós não queremos ouvir aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Nós não queremos ouvir para seguir a direção a qual Ele vai nos dar. E essa mulher aqui, essa viúva, independente da maneira que aquele homem olhava para ela, ou achando que ele não iria resolver, porque ele decidiu não resolver a situação daquela mulher. E às vezes nós vamos deparar com pessoas que vai decidir nos prejudicar, vai decidir tentar nos fazer mal, vai decidir desdenhar da gente, vai decidir se levantar contra a gente. Porque a gente vê aqui nessa palavra, esse homem era um homem terreno, era um homem de carne e osso, como cada um de nós. Quantas pessoas não acham que pelo fato de ser autoridade pode fazer tudo? Ele tinha autoridade terrena, mas ele não sabia que quem aquela viúva servia tinha autoridade no céu, na terra e no inferno. Ele não sabia que aquela mulher tinha um Deus que ele nem poderia imaginar o que aquele Deus podia fazer para abençoar aquela viúva. Mas foi a oração que foi atraindo o Senhor, o Deus vivo, para a vida daquela mulher e foi quebrando a dureza do coração daquele homem. Então não tem como ter vida com Deus se não tem oração. Não tem como ter vida com Deus se não tem leitura da palavra. Não tem como ter vida com Deus se não tiver renúncia. Não tem como ter vida com Deus se não tiver temor. Não tem como. É por isso que muitas das vezes, quando vem os dias maus, quando vem as lutas, as pessoas se afastam, desanimam, entra a incredulidade, não querem mais saber do Senhor. Mas hoje o Senhor está falando da oração. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele vai falar: pedi, pedi e dá-se-vos-á. É a palavra, irmãos. Porque as pessoas às vezes acham que está orando um certo tempo, pelo fato das coisas ainda não terem acontecido, não quer orar mais. Mas a gente precisa entender que a oração não é só para a gente ficar pedindo o tempo todo, para a gente resolver os nossos problemas, não. A oração é para você se aproximar. A oração é para você ter relacionamento. A oração é para você ter intimidade. A oração é para quando o vento estiver soprando, você conseguir escutar a voz do Senhor, falando: filho, o vento está soprando, mas você não vai nesse vento. A oração é para quando a luta estiver acirrada, o Senhor falar: não temas, que eu sou teu Deus. A oração é para Ele falar contigo e você ter paz, e você confiar, e você não desanimar, e você não desistir, e você perseverar, porque nós estamos enxertados na rocha. Então, se nós estamos enxertados na rocha, nós sabemos que virá tempestades e ventos. Mas se nós estivermos na rocha, esse vento, essa tempestade, não vai nos destruir. Não vai destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E nem vai nos levar no vento também. Porque nós estamos alicerçados na rocha, no Senhor Jesus. Nós estamos em oração. E essa oração vai fazer com que a gente ouça a voz do Senhor. Então aprenda a orar. Porque Daniel, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. E às vezes nós não oramos uma única vez. E às vezes passa a semana toda. E a gente não consegue parar para conversar com o Senhor. Para abrir o nosso coração para o Senhor. Para agradecer por estarmos vivos. Pelos livramentos, pela provisão,
pela porta que está aberta. Nós não temos coragem, porque o dia a dia faz com que a gente se afaste, faz com que a gente deixe de buscar esse relacionamento. Muitos esperam dias maus chegar. E graças a Deus que Ele é tão fiel, que até nos dias maus, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. E essa mulher, essa viúva, não fala se ela tinha filhos. Aqui nós vemos na palavra que era uma mulher que ela estava desprotegida. Ela não tinha ninguém, mas ela tinha o Senhor. E às vezes a gente vê o ser humano, a humanidade se apegando no homem. E a Bíblia vai dizer, maldito homem que confia no outro homem. Porque às vezes vêm as decepções, às vezes acontecem situações, a gente não suporta, a gente não aguenta, a gente desfalece. Aí a incredulidade vem. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, que ou você é ou você não é. A gente está vivendo um tempo de dias maus que nós precisamos entender que precisamos estar enxertado, alicerçado nessa palavra e buscar a esse Senhor enquanto se pode achar. Busque enquanto você pode. Busque enquanto Ele tem feito várias situações para te atrair. Busca enquanto você está podendo achar, porque vai chegar um momento que você vai querer buscar e você já não vai achar. Enquanto Ele está perto, Ele está falando, ei, eu estou aqui, ei, vem para mim, ei, eu vou te ajudar, eu vou te guardar, eu vou te honrar, eu vou te libertar, eu vou te curar. Apressa e vem. Aproveita essa oportunidade. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Não podemos endurecer o nosso coração. E essa viúva, ela era uma mulher de oração. Tem pessoas, quando o Senhor estava me dando essa palavra, quantas mulheres, quantas anciãs dentro da casa do Senhor, que já não tem mais uma oportunidade, que já ninguém não deixa mais falar nada, nem pegar no microfone. Mas são mulheres que intercedem pela igreja, pelo líder, pelos obreiros. Mulheres de intercessão, mulheres de oração, homens de oração, que estão ali sustentando o ministério, a igreja, os obreiros, as ovelhas, por causa da oração. Porque são viúvas, são mulheres às vezes aposentadas, são mulheres que têm experiências de vida, que ninguém quer mais ouvir, que ninguém quer deixar mais falar, mas que está ali falando com Deus, pedindo para Deus guardar, pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus sustentar, pedindo para Deus guardar aquele local, aquela comunidade. E a gente vê essa mulher nessa palavra, essa viúva. Não fala o nome dela, diz que ela era viúva e diz que ela tinha uma necessidade. Quais são as suas necessidades? Quem é que vai julgar a sua causa? Quem é que vai fazer justiça por você? Quem é ele? É o homem ainda? É o juiz? E quando o Senhor estava me dando essa palavra, às vezes a gente fica pensando assim, as pessoas que estão com causa na justiça, aí quem conhece, né, às vezes a gente quer saber, qual é o nome do juiz? Dá o nome do juiz que a gente vai orar. E a gente ora mesmo, irmão, quando a gente sabe o nome do juiz, né? Quem é o advogado? Mas a gente ora para quê? Para que o Senhor toque no coração deles, para que eles liberem aquilo que tem que ser liberado, para que eles façam justiça naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que a gente precisa, naquilo que é direito nosso. Mas a gente ora no nome do Senhor, pedindo o Senhor, porque hoje a gente entende que é o Senhor que é poderoso para ir tocar naquele coração, para visitar aquela mente, para tirar toda a cegueira espiritual, para que Ele possa julgar aquela causa em justiça, para que ninguém seja prejudicado. E nós oramos, mas na dependência do Senhor. E nós vemos essa viúva fazendo a mesma coisa. Então é necessário que você ore, é necessário que você busque,
É necessário que você não desanime. É necessário que você não desfaleça. É necessário porque a oração, ela vai fazer com que a gente consiga esperar. Porque não é fácil esperar. Não é fácil, irmãos. É muito difícil. Não é fácil esperarmos. Mas graças a Deus nós temos um Deus que nos visita, que nos conforta. Nós temos um Deus que nós entendemos que quando Ele fala através da palavra dEle, nós só precisamos crer. E se nós crermos, nós vamos ter paz. Se nós crermos, nós vamos confiar. Se nós crermos, nós vamos esperar no Senhor. Nós não vamos nos precipitar. Nós não vamos apressar. Nós vamos confiar. Que Ele não chega atrasado, que Ele não erra endereço, que Ele não erra nome. Esse é o nosso Deus. Mas para a gente crer em tudo isso, tem que estar em oração, tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade. Tem que ter, irmãos. E essa mulher, ela mostra para cada um de nós que ela tinha relacionamento com Deus, que ela tinha intimidade com Deus. Eu fico imaginando essa mulher indo àquele homem e ele falando: não vou mexer na sua causa, não vou julgar, não vou fazer justiça. E ela vinha embora. E eu acredito que quando ela vinha, ela já nem vinha triste, porque a gente fica pensando dessa maneira, porque ela sabia a quem ela estava pedindo, ela sabia com quem ela estava falando, ela sabia a quem ela estava orando. Porque a oração faz com que a gente venha ter essa confiança, ainda que ninguém creia, ainda que ninguém confia, ainda que a pessoa duvide, ainda que a pessoa desdenhe. Vão desdenhar, vão dizer: isso aí não vai dar certo. Irmãos, eu tenho dito, eu tenho visto Deus fazer tanta coisa, que quando as pessoas perguntam para mim: pastora, será que vai? Eu falei: você crê? Porque Ele é o Deus do impossível, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, irmãos. Ele não mudou, Ele não é um Deus que amanhece e fala assim: hoje eu não vou abençoar a terra, porque está todo mundo errado, está todo mundo pecando, está todo mundo me desagradando. Não, Ele não tem variações de humor, nem de mudança, porque tem dia que a gente não quer nem ver a gente mesmo. Não é não? Graças a Deus que Ele não é assim. Porque se Ele fosse assim, a gente não estava nem mais aqui. Porque eu falo que a gente é chato, a gente é enjoado, a gente não sabe o que quer. Quando acontece alguma coisa, a gente fica feliz. Aí de tarde, se você se aborrece, você já está murmurando, você já está reclamando, você já está duvidando. Então nem a gente sabe o que a gente quer. E Ele fica aturando a gente com todo amor e misericórdia e graça. Porque é graça. Aleluia. E a Bíblia diz que é uma graça não merecida. Porque a gente reconhece que a gente não merece, mas graças a Deus por essa graça. Por isso estamos aqui, por isso estamos de pé. Porque é uma graça não merecida. É uma graça que olha e vê a tua posição, a tua oração, a tua caminhada, ainda que a gente seja falho. Mas Ele fala: vai o meu filho e a minha filha. Agrada o coração de Deus, irmãos. A gente precisa atrair esse Senhor. A gente precisa atrair esse Senhor para vivermos os nossos milagres. A gente precisa atrair esse Senhor para ter esse relacionamento. Porque dias maus vêm para todo mundo. E quando os dias maus chegam, se você não tiver ninguém para te ajudar, se você não tiver uma palavra amiga, se você não tiver essa voz, você sucumbe, você perece, você morre. Porque hoje o que mais nós vemos são pessoas mortas espiritualmente. O que mais nós vemos são pessoas infelizes, que a gente acha que tem tudo, mas não tem a maior riqueza, que é Jesus Cristo. Tem tudo, mas e essa riqueza, e essa presença, e esse Santo Espírito? É de graça, não precisa pagar nada, a gente só precisa querer, a gente só precisa aceitar. E eles não têm isso. E a gente vê todo tipo de situação acontecendo no mundo. Porque algumas pessoas ainda não querem. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender esse amor. Algumas pessoas ainda não conseguiram
que o melhor lugar, como foi falado aqui no louvor, é estar na casa dele, na presença dele. É o melhor lugar, irmãos. E essa mulher, ela fala para mim e para você: ore por essa causa, bate nessa porta, seja claro para o Senhor, fale para Ele do jeito que você quer. O interessante é que Deus é tão lindo, irmãos, que não tem muito tempo atrás teve uma irmã que falou algo para mim, e a gente até fica rindo, porque assim, são detalhes, aquela coisa íntima, que você fala com o Senhor, você tem que ter certeza que Ele está te ouvindo, e depois a pessoa fala o detalhe daquilo que você falou com o Senhor, aí você fala assim: meu Deus, Ele está ouvindo, então Ele vai fazer. Ô glória! Ele tá... É detalhes, irmãos. Tem coisas que são detalhes. Essa semana também eu estava falando com uma irmã, e ela estava falando assim: poxa, pastora, hoje o Senhor foi muito detalhista falando comigo. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, irmãos. Porque tem coisas que só falamos para Ele. Mas a Bíblia diz que ainda há profeta em Israel. A Bíblia diz que ainda há. Então ainda tem servos e servas de Deus entregando, mostrando que Deus está te ouvindo. Porque Ele dá detalhes que você só está falando com Ele. E quando veio essa palavra, eu falei: Senhor, muito obrigado. O Senhor está ouvindo a minha oração. Então ore sem cessar. Não deixe essa situação, não deixe esse não importa do jeito que esteja, continue orando, continue batendo, continue pedindo, continue falando, continue se relacionando com Deus, porque é esse relacionamento que vai te colocar de pé, é esse relacionamento que vai fazer com que você acredite, é esse relacionamento que vai te dar força para você esperar o teu milagre. É esse relacionamento. Porque às vezes está todo mundo achando que está demorando, está todo mundo achando que a gente é louco, está todo mundo achando que não vai acontecer. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui tem algumas situações que só o Senhor. Não é nenhuma intervenção do homem, não é nenhum homem influente, nenhuma mulher influente. Só Deus pode fazer. Mas eu creio que Ele pode fazer, eu creio que Ele vai fazer. Eu creio, eu tenho que crer, porque a palavra me ensina. O relacionamento com Deus me ensina. O relacionamento, a intimidade faz com que eu acredite naquilo que Deus tem falado. E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Deus tem falado, Ele tem cumprido. Então, se você tem promessa, continue se relacionando com Ele e vai colocando essa situação. Vai falando com o Senhor. Vai pedindo a esse Senhor, vai orando com esse Senhor, porque se você for orando, se você for falando, se você for conversando, você vai ver o relacionamento que você vai ter com esse Deus. E você tendo esse relacionamento com esse Senhor, não importa aquilo que falam, que pensam, que acham, não importa, irmão, não faz diferença. E como é lindo quando a gente chega nesse grau de maturidade, não ficar preocupado com o que pensam, com o que falam, com o que acham. Você precisa ter certeza daquilo que Deus tem falado contigo, daquilo que Deus tem falado a respeito da tua vida, daquilo que Deus tem falado a respeito da tua casa, da tua família. Se o Senhor falou que Ele vai fazer, porque Ele pode. A gente só precisa crer. Porque essa mulher, ela tinha tudo para desistir. Mas essa mulher, a gente vê na palavra que ela não era dependente do homem. Não seja dependente do homem, seja dependente de Deus, seja dependente de Deus, em primeiro lugar. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais no coração de vocês. Ore, irmãos. Tem um momento, não é possível que não chegue um momento que você tem um lugar para você rasgar o teu coração, para você falar com esse Senhor. Irmãos, tem momento, tem situações às vezes que a gente vive, que a única coisa que a gente quer é sentir o abraço de Deus. Aí não é um abraço do marido, não é um abraço do filho, não é um abraço do amigo, não é um abraço do pastor, não é um abraço da pastora, não, é um abraço de Deus. E como é bom quando você tem esse relacionamento, que você sente esse abraço, que você escuta a voz dele, que você consegue sentir que você não está sozinho dentro dessa luta, dentro dessa adversidade. E eu consigo ver nessa mulher vivendo essas experiências.
Por isso que ela não desanimou. Por isso que toda vez que o Senhor mandava ela ir lá, se apresentar para aquele homem, ela ia. E quando a gente entende o tipo de situação e de guerra que estamos vivendo, irmãos, é bem mais fácil a gente lidar com a situação. Porque aí a gente sabe que o Senhor está no controle, a gente sabe que é uma guerra espiritual e a gente vai se comportar da forma que o Senhor quer que a gente se conforme. Então que nessa noite a palavra é oração. 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 É ela que vai mover o coração de Deus. A oração vai fazer com que você peça a Ele, mas vai te ensinar a adorar Ele também. Entenda que você não vai para a oração só para pedir. Faça um momento de oração, de adoração, de louvor, de gratidão. Porque tem momentos que eu falo assim, eu não quero pedir nada não, quero te adorar. Mas aí a gente começa a adorar e louvar, daqui a pouco a gente está pedindo. Às vezes a gente está nem pedindo para a gente, está pedindo para alguém. Porque é o Espírito Santo que traz a nossa memória. Às vezes não é para a gente que a gente está pedindo. A gente está ali, Senhor, essa noite, essa madrugada, eu vou só adorar. Aí a gente adora, a gente louva, a gente chora. Aí daqui a pouco o Senhor, o Espírito Santo faz a gente lembrar de alguém e mas isso alegra o coração de Deus, porque o Senhor sabe que a gente está ali naquele momento e o Espírito Santo coloca pessoas para a gente estar intercedendo por aquelas pessoas, porque a gente sabe, através da oração, do relacionamento e da intimidade, que enquanto você está intercedendo por alguém, enquanto você está cuidando de alguém, enquanto você está orando por alguém, o Senhor também está cuidando dos nossos e das nossas causas também. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo és o teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, toma essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo és o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vou deixar em Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz assim: E tudo o que pedires em oração, crendo, receberá. E tudo o que pedistes em oração, crendo, é a fé, irmãos. Fé é aquilo que você não está vendo, que é o que diz a palavra, mas você crê, porque você sabe que tem um Deus, que é o Deus do impossível. E é esse Deus que nós estamos aqui louvando e adorando. E nós só estamos aqui porque tem um Deus que tem estado aqui nesse lugar, que pode todas as coisas. Tem um Deus que através da tua oração, através do teu relacionamento, através da tua intimidade, se você continuar crendo, se você não duvidar, se você tiver certeza, se você já tiver guardado no teu coração, você vai receber. Nós vamos receber. Essa igreja vai receber, porque nós cremos. Porque aqui nós temos mulheres, homens de oração. Mulheres e homens de intercessão. Seja um intercessor, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, porque você vai ver como a tua vida vai mudar. Não estou falando de bênçãos materiais não, que eu sei que Ele pode nos dar tudo que a gente deseja. Eu estou falando de bênçãos espirituais, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de ouvir a voz de Deus, eu estou falando de você ter paz no meio da adversidade, de ter paz no meio da tua espera, de ter alegria, de ter prazer de estar na casa do Senhor, de ter prazer de servir ao Senhor, de ter prazer de louvar a esse Senhor, porque hoje nós somos dependentes desse Senhor. Hoje esse Senhor faz parte da nossa vida. Graças a Deus por isso. Tudo que pedis, crendo em oração, você vai receber. Não deixe ninguém matar a tua fé, não. Não deixe ninguém falar que não tem como isso acontecer, não. Ainda que fale. Mas não leva para o teu coração, não. Deixa essa palavra, essa promessa que Ele já liberou, guardada no teu coração. E é essa promessa, essa palavra que tem que arder. Ela que tem que arder. Porque aqui está falando. Oração, dia e noite. Separa o teu
teu quarto secreto. Separa um momento para conversar com Ele. Separa um momento para ouvir a voz dEle. Às vezes, irmãos, a gente só precisa ouvir, a gente só quer ouvir que nós somos amados por esse Deus, que nós somos preciosos para esse Deus. Às vezes é uma palavra tão mínima que a gente quer ouvir, mas que faz toda a diferença para o momento a qual estamos vivenciando. E que nessa noite, que você saia daqui e você possa separar o teu momento para se relacionar com esse Deus, para conversar com esse Deus, para adorar a esse Deus, para receber desse Deus tudo aquilo que Ele tem reservado e preparado